Olá, meus irmãos. Hoje, quarta-feira, dia 15 de abril do ano de 2020. Hoje, quarta, né, é um dia em que nós estaremos reunidos em oração na igreja, todo mundo se abraçando, se beijando, matando saudade, conversando e pedindo orações e orando com fé uns pelos outros. Nosso culto de oração, eu sempre digo que é o meu culto preferido na nossa igreja, porque é um momento em que nós temos uma maior intimidade, é um momento em que podemos clamar uns pelos outros. E particularmente gosto também porque o Senhor ele tem sido muito misericordioso conosco. O Senhor tem nos dado muita resposta de oração às orações que fazemos às quartas-feiras. É uma pena que a gente não possa estar junto, digo fisicamente, mas nós estamos juntos agora aqui pelo canal, pelo YouTube. E a palavra de Deus ela não volta vazia. Eu quero dizer aos irmãos que hoje me tocou o coração falar para você, para nós, daquilo que o Senhor tem colocado no Salmo de número 20, Salmo 20, versículo 7. Você já conhece esse texto. Aqui na NVT diz: alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Lembrou desse salmo? Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, todavia, faremos menção do nome do Senhor. Irmãos, esse é um salmo de Davi. Davi era um rei, um rei, um rei que tinha um exército e que no seu exército ele tinha cavalos e ele tinha carros também. Mas observe que Davi, inteligentemente, faz menção do nome do Senhor e ele diz, olha, carros e cavaleiros, ok, carros e cavaleiros são boa coisa, são importantes, nós temos também, mas eles não são a base da nossa defesa. Quem nos defende é o Senhor. E talvez Davi estivesse se lembrando de um fato que teve a ver com isso, com carros, com cavalos, com cavaleiros, que foi exatamente na saída de Israel do Egito. Quando Israel sai do Egito e Faraó se arrepende de tê-los deixado sair, Faraó vai atrás dos israelitas e os persegue até o deserto, com carros, com cavalos e cavaleiros. Todo o seu exército saiu atrás dos israelitas. E agora veja você. Os israelitas eram um povo que saiu de 400 anos de dominação, 400 anos de escravidão, não eram armados para a guerra, não conheciam a arte da guerra. Era um povo composto em grande parte por mulheres, crianças, idosos. Era um povo que não podia sair com a velocidade dos carros de Faraó porque tinha gado que eles precisavam levar. Ou seja, não havia a menor condição de combate entre Israel e o exército de Faraó, que tinha os seus carros e os seus cavalos. Quem venceu? Pois é. E por que venceu? Porque o nome do Senhor, a boa mão do Senhor, estava ali com Israel. O Senhor os livrou com um grande livramento. O Senhor fez o que era impossível ao homem fazer. Era impossível vencer Faraó. Era impossível enfrentar o exército de Faraó naquelas condições. E mais, não era possível nem sequer fugir, porque Israel chega a um lugar em que às costas está o Faraó, à frente o Mar Vermelho. Não tinha nem para onde correr. Estavam literalmente encurralados. E aí a boa mão do Senhor age, o Senhor transfere a coluna de nuvem e se coloca a sua coluna de nuvem exatamente barrando os egípcios entre Israel e o exército de Faraó. De tal forma que aquela coluna para trás, para onde estava Faraó, transmitia trevas, ou seja, não era possível enxergar nada, densas trevas. E daquela coluna para frente, na direção de Israel, aquela coluna
emanava luz. Isso é importante, isso é interessante perceber. Para você não dizer que eu deixei, que faltei com o texto, isso que eu estou citando está em Êxodo capítulo 14, 19. Então o anjo de Deus que ia adiante do acampamento de Israel se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar, foi para a retaguarda e ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda a noite. Veja que coisa! Só Deus poderia fazer isso. Só Deus poderia fazer, e isso prova que foi Deus mesmo, porque a luz, a iluminação provida pelo Senhor veio para o seu povo, enquanto os inimigos estavam em trevas. O final da história todos nós conhecemos. Moisés levanta o seu cajado, toda a noite passa um vento oriental, vento esse que vai fazer uma vala em pleno leito do mar. Coluna, parede de água de um lado, parede de água do outro, e pelo meio Israel poderia passar a pé enxuto. E quando Israel já estava terminando de passar, o Senhor retira a sua coluna de nuvem, e o faraó e o seu exército entram por dentro daquelas colunas de água atrás de Israel. E quando Israel termina de passar do outro lado, as colunas se fundem e perece ali naquele lugar, em pleno Mar Vermelho. Perece o faraó, o seu exército, os cavalos, os cavaleiros, os poderosos carros de guerra. Nada daquilo teria validade contra um povo que confiava no seu Deus. Meus irmãos, o Senhor não muda. Nós temos um Deus em quem podemos confiar. O Senhor nos ama, o Senhor nos livra, o Senhor nos guarda. Para isso nós precisamos fazer menção do nome do Senhor. Precisamos confiar as nossas vidas nas mãos de Deus. Portanto, hoje, já que está todo mundo em casa mesmo, medite nessa palavra, leia esse salmo inteiro se você quiser. E lembre-se sempre, não importa, carros, cavalos, cavaleiros, exército, por mais que Faraó tivesse os melhores possíveis, não adiantou nada para ele. Por outro lado, por mais que Davi tivesse tudo isso disponível, ele vai dizer, olha, isso aqui não é a minha segurança. Não é a segurança do meu Israel. A segurança do meu povo, a minha segurança, está no nome do Senhor. Que a segurança do nome do Senhor seja o teu esteio, o meu esteio, nesses dias que ainda virão por aí. Que Deus te abençoe. Tenha uma excelente quarta-feira na presença de Deus.